Olá, amante do terror. Nesse canal, não é a primeira vez que eu falo sobre OVNIs. Já teve algumas outras vezes, mas eu não vou me lembrar de todas. Tem duas recentes que eu me lembro. Quer dizer, uma mais recente do que a outra. A primeira foi porque OVNIs são assustadores. E a segunda foi o lugar mais assombrado do mundo, o Rancho Skinwalker. Esses dois vídeos têm uma coisa em comum. Nos dois, eu falei sobre o caso Roswell. Por quê? Porque ele foi bem popular na época e um dos casos mais famosos envolvendo OVNIs, porque ele atiçou o mundo inteiro por causa das mídias que sempre falavam desse negócio, do que os militares estariam escondendo de você, e como naquela época a mídia tinha um controle gigantesco sobre a informação, digamos que por muitos e muitos e muitos anos as pessoas ficaram acreditando em OVNIs. Mas e se eu falasse de um caso, e um dos casos mais importantes para a ufologia do mundo inteiro, que aconteceu aqui no Brasil? Pois é, foi um caso que envolveu militares, milhares de testemunhas por muitos lugares aqui no Brasil. E esse caso ficaria conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Em 19 de maio de 1986, aconteceu um evento histórico aqui em São Paulo. Um evento que marcaria muitas pessoas, incluindo Sérgio Mota da Silva, que era um sargento controlador de tráfego, quando ele estava indo mais uma vez para o seu trabalho, em que ele pensava que seria só mais uma noite normal, mas mal ele esperava que estaria participando de uma das noites mais estranhas que aconteceria aqui nesse país. Uma noite que entraria para a história da ufologia. Em uma segunda-feira, em 1986, as pessoas estavam em uma noite normal quando elas olharam para o céu e viram uma coisa muito estranha. Simplesmente objetos voadores não identificados. Mas não era uma coisa isolada, não era uma coisa pequena. Foram registrados, no mínimo, 21 objetos. Isso aconteceu em cerca de 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. E só no interior de São Paulo aconteceu em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Também em Guaratinguetá, cerca de 8 horas da noite, mais de 2.000 militares da aeronáutica testemunharam esses objetos. Inclusive, Sérgio Mota acreditava que teriam sido mais de 21 objetos, e teriam muito mais que isso sobrevoando todos esses estados, porque foram muitos. Você não tá entendendo quantos. Pra quem acha que isso só foi uma mera ilusão, uma ilusão de ótica, eu acho que você tá bem enganado na sua tese. Por quê? Existe um negócio chamado radar, e os radares da Sindacta identificaram todos esses objetos. Ou seja, não eram só ilusões, não eram só miragens, eram objetos sólidos voando no céu. Vários caças militares foram enviados para tentar interceptar essas aeronaves, esses objetos voando no céu. O problema é que eles não conseguiram de jeito nenhum, porque além desses artefatos voarem de um jeito totalmente irregular, fazendo manobras impossíveis para uma aeronave, seja ficar imóvel no ar, fazendo voltas, indo para lá e para cá, eles ainda conseguiam atingir velocidades incríveis. Essa velocidade eu vou falar daqui a pouco, mas já adianto que nenhum avião militar da história já conseguiu alcançar. Quanto mais os militares tentavam interceptar essas naves, mas eles se frustravam. Eles mesmos disseram, parecia que esses artefatos, seja lá quem estivesse controlando ou o que estivesse controlando, estava brincando de gato e rato com eles. Ou seja, esses OVNIs tinham uma tecnologia tão superior, aparentemente, que conseguiam fazer os militares de bobos. Caças militares profissionais completamente humilhados diante esses OVNIs. Um operador do Centro de Operações Militares suspeitava que esses artefatos no céu poderiam ser naves de espionagem de algum país inimigo, e no seu relatório ele pediu para que olhasse nos litorais para ver se não tinha alguma base aérea com alguma bandeira de algum outro país. Eles fizeram isso, eles foram ver os litorais para ver se tinha alguma coisa estranha ali, alguma bandeira, alguma base, mas não encontraram absolutamente nada. Em Goiás, o capitão Viriato, ele estava fazendo mais uma missão de interceptação, quando mais ou menos na hora 11h09 da noite, ele recebeu um sinal a 22 quilômetros dali. Então, ele virou a 180 graus para ir até o alvo especificado e já se preparou para disparar. Quando ele chegou a mais ou menos 9 quilômetros do alvo, ele viu algo incrível. Aquele artefato, aquela coisa no céu, simplesmente
acelerou. Mas acelerou de um jeito tão brusco que mal conseguiu ver, pareceu que teleportou. E para você ter uma noção, o jato do capitão estava atingindo Mach 1.3, que seria o equivalente a 1.600 km por hora, ou seja, 1,3 vezes mais rápido que o som. Já o artefato que ele estava perseguindo, ele fez um cálculo ali, e de acordo com ele, aquela coisa estava viajando a mais ou menos Mach 15, ou seja, 15 vezes a velocidade do som, o que daria mais ou menos 18.375 km por hora. E eu nem preciso dizer que até hoje nenhum avião na história conseguiu atingir sequer próximo dessa velocidade. O avião mais rápido da história, que foi o North American X-15, atingiu aproximadamente Mach 5, que seria 7.274 km por hora. Pois é, essa foi aparentemente a última vez que eles viram algum objeto voando no céu. E eu nem preciso falar que eles não conseguiram interceptar nenhum. Em 23 de maio de 1986, o ministro da Aeronáutica Octávio Júlio Moreira Lima organizou uma coletiva para comunicar à imprensa que 5 caças da FAB perseguiram 21 OVNIs. Ele declarou que não é uma questão de crença, se você crê se é real ou não, se pode existir vida ou não fora da Terra, mas sim de uma explicação com fatos. Então, 23 anos depois, o relatório oficial sobre esse evento foi divulgado e ele foi assinado pelo José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, o interino do Comando da Aeronáutica. O documento ele dizia o seguinte: como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma a inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Mas o negócio é que, independente, os fatos são inconclusivos, ou seja, ninguém consegue explicar o que de fato aconteceu aquela noite, porque aqueles objetos realmente existiram. Eles não eram só uma invenção, eles não eram só uma ilusão, eles eram fatos. E não se descarta a possibilidade de serem realmente naves extraterrestres. Tanto é que o coronel Osiris Silva disse que os humanos são muito presunçosos por acharem que eles são donos do universo e que são as únicas vidas que existem por aí. Até porque o universo é muito grande. E eu sou uma das pessoas que acredita que realmente possa existir vida fora da Terra, mesmo que seja uma mísera bactéria. Hoje, esse é um documento oficial sobre OVNIs, e ele é o segundo mais acessado no Arquivo Nacional, só perdendo para os arquivos sobre a ditadura militar. E, para quem não sabe, o Arquivo Nacional é um órgão do governo responsável pela organização de documentos da Administração Pública Federal, ou seja, é lá que tem os documentos de praticamente tudo, incluindo os documentos sobre os OVNIs avistados no Brasil, não só nessa noite oficial dos OVNIs, mas todos os já registrados que não tiveram uma explicação científica adequada. A noite oficial dos OVNIs foi simplesmente um dos casos mais importantes para a ufologia não só do Brasil, mas mundial, porque teve mais testemunhas e mais avistamentos em pouco tempo, e até hoje não possui explicações, diferente do caso Roswell, por exemplo, que a explicação foi que era um balão meteorológico que caiu no rancho, e o motivo para os militares ficarem tão afobados assim foi por causa que aquele balão era para ser secreto. Mas eu acho que, por mais que a noite dos OVNIs tenha tido muito mais testemunhas e muito mais avistamentos, o caso Roswell ficou mais famoso lá fora e aqui dentro por causa que eu acho que foi a primeira evidência física de um possível OVNI, e a mídia ajudou muito isso a se espalhar. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha sobre a noite oficial dos OVNIs? O que você faria se você estivesse de boa por aí e do nada olhasse para o céu e visse vários objetos voadores não identificados sobrevoando por ali, com várias luzes estranhas e, pior, com os militares da aeronáutica loucos tentando interceptar esses objetos? Eu não sei você, mas eu tenho certeza que aquela noite, pelo menos para aquelas testemunhas, foi incrível e inesquecível.